Segunda-feira, dia 14 de outubro de 2020, com certeza é o dia que o Senhor preparou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, né? Eu até esqueci de falar ontem, quando chegou na segunda-feira, eu até comecei no jejum, né? Nós, servos de Deus, de quando em quando precisamos fazer jejum. E eu estou jejuando e orando por essas eleições, né? Muitas coisas, mas também por essas eleições, principalmente pelas eleições, porque são as eleições municipais que vão dar o tom, né, sobre a nossa comunidade. No meu caso, que moro em São Paulo, então a minha comunidade chamada comunidade paulistana, né? Então, e a gente está orando, e eu estou orando, jejuando, né, em função dessas eleições, porque a gente sabe que muitas coisas são decididas na calada da noite, de maneira escusa. As pessoas têm outros objetivos que não são objetivos, como eles chamam, né? Como eles dizem, que não são objetivos republicanos, ou seja, que não vai realmente atingir o necessitado, o pobre, né? O enfermo, né? Como a gente está vivendo agora, no caso da pandemia. Os prefeitos, governadores decidem isso e aquilo e falam contra o governo federal e por que não fez isso, por que não fizeram aquilo. Mas qual a razão? A razão é única e exclusiva eleitoreira, né? É por causa da eleição. Vamos colocar um na berlinda para os outros estarem se safando desse problema que é um problema que está enraizado no município brasileiro, todos os municípios brasileiros, que é falta de assistência, falta de hospital, falta de equipamento, falta de profissional, não que os profissionais não estejam trabalhando, mas falta muitos profissionais, né? Você vai fazer uma consulta, vai marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde e você espera às vezes 6 meses, um ano e meio, quer dizer, então o que fazer, né? Ou então, quando esses déspotas cruéis resolvem que, por exemplo, no caso da pandemia, resolvem que os ônibus, o sistema de transporte vão diminuir, né? Então vamos diminuir a quantidade de metrô, vamos diminuir a quantidade de trem, vamos diminuir a quantidade de ônibus, e ao mesmo tempo as pessoas já viviam, né, como sardinha em lata nesses modais de transporte, né? E aí vem alguém, o prefeito, como aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito Bruno Covas, e diminuiu a quantidade, e pouco se lixou se tinha muita gente no ônibus ou não, em plena pandemia. Quer dizer, uma falta de sensibilidade, né? E ele fala e eu assisto as suas propagandas de campanha, que tem muito dinheiro, então faz propaganda, né? E ele fala, porque eu experimentei a enfermidade e tal. Experimentou a enfermidade e fez isso? Quer dizer, uma falta. Então, nós temos que orar, clamar pelo nosso país, principalmente por essas eleições. Bom, mas falando da palavra de Deus, nós vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 4. Ontem eu comecei a falar, e eu quero pontuar assim, sublinhar de uma maneira muito mais tranquila, para que a gente pense a respeito, tá? Mateus capítulo 4, do versículo 23 em diante, diz assim: primeiro tem a eleição, né, do início da eleição dos discípulos de Jesus. Jesus chama André, chama Pedro, que depois chama os primos de André e Pedro, porque estão juntos, né, estão próximos ali nos barcos de pesca, né, porque seus pais são empresários
donos de uma empresa de pescaria, né? Uma empresa de pesca, né? Onde os filhos, Pedro e André, João e Tiago, são sócios, são primos e são parceiros, são companheiros, né? Amigos, irmãos, né? Em função até mesmo do próprio trabalho, do dia a dia. Então Tiago e João estão num barco, Pedro e André estão fazendo outra coisa, mas estão ali todos juntos e todos são chamados pelo Senhor Jesus para que eles fossem agora pescadores de homens. E o Senhor Jesus fala que os iria preparar para essa nova atividade. E eles largaram o barco e a pescaria e o trabalho e seguiram Jesus. A Bíblia fala que eles foram após Jesus. Depois a gente vê no versículo 23 em diante, no capítulo 4, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando. Olha a sinagoga de novo. Lembra que eu falei para vocês do legado espiritual, do legado cultural, no sentido agora bíblico, do que significa sinagoga e tudo? Porque o evangelho começou a ser pregado na sinagoga, né? Seja através de Jesus, seja através de Paulo, seja através dos apóstolos. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Então, eu comecei a falar, vou terminar esse assunto, que Jesus fez muitos milagres, fez milhares de milagres, né? Centenas de milhares. O livro de João fala que se fosse escrever tudo que Jesus havia feito e falado, todos os livros do mundo não comportariam a atividade de Jesus durante todos aqueles 3 anos. Então, nós temos, de um lado, uma linha dos nossos irmãos, né, das igrejas, que diz o seguinte: olha, aquilo que foi feito foi para que fosse um marco, né, um sinal daquilo que viria. Então, cura, principalmente orar em línguas ou falar em línguas estranhas, e tudo era para aquele tempo, não é para hoje. O Espírito Santo não faz para hoje aquilo que fez naquele tempo. Esse é um grupo. O outro grupo fala, é para hoje porque o Senhor é o mesmo e em nome de Jesus vamos orar em línguas. Quem não for batizado no Espírito Santo não tem a real autoridade e poder, porque Jesus também foi batizado no Espírito, porque o Espírito repousou sobre ele e tal. Então nós cremos nisso, nós cremos na chamada segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo, é o orar em línguas como uma das principais, né? Alguns falam que é a principal evidência, outros falam que é uma das principais evidências do batismo no Espírito Santo. Mas e aí? O que falar a respeito da palavra de Deus? Que a palavra de Deus, sem, por favor, querer pender para um lado e para o outro, mas pensando com a palavra. Bom, eu dizia o seguinte, que alguns momentos da história da humanidade, no que diz respeito à redenção, à remissão, ao resgate do povo, dentro de uma lógica divina, houveram sim momentos marcantes que não voltarão. Então esse grupo está certo quando diz isso? Sim, está certo. Então, possivelmente abrirá o mar para que o povo passe a pé seco? Não. Possivelmente descerá cordonizes do céu, maná do céu para que o povo se alimente? Não.
sairá água da rocha? Não. Por quê? Porque foram momentos específicos para que a Trindade se manifestasse. E a Trindade toma as rédeas e marca esses momentos para inaugurar uma nova etapa. E essa inauguração, né, no hebraico Elohim, né, vamos dizer, é uma unidade composta, porque a Trindade é uma unidade composta, né? Então a gente chama de Trindade no hebraico Elohim. Então o Elohim, a Trindade, se manifesta. E obviamente usa os seus representantes humanos, como Moisés, como Josué. Josué orou e o sol parou e a lua parou. Quer dizer que se eu orar hoje, né? Aí vamos para o lado dos que falam do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. Quer dizer que se eu orar hoje, pedir para ordenar, né? Ordenar que a lua pare, o sol pare e eles vão parar? Possivelmente não. Aí eles dizem assim, não, é por causa da falta de fé. Não, não é isso. Foi um marco, foi um momento específico dentro da trajetória da remissão da humanidade, onde precisava pontuar alguns momentos, né, na palavra de Deus, na humanidade, para que ficasse marcado. Por exemplo, quando Josué orou e o sol parou e a lua parou, os estudiosos lá na NASA, milhares de séculos mais tarde, disseram o seguinte, que realmente houve um atraso, né, no movimento, né, do nosso conjunto de planetas que estão sob o controle, vamos chamar assim, do astro-rei, que é o Sol, que houve um atraso. E eles matematicamente, cientificamente comprovam. Ou seja, a oração de Josué foi um momento pontual. Como o mar dividido e o povo passando a pé seco, outra tecnologia que foi usada mais tarde, centenas de anos mais tarde, quando o satélite conseguiu enxergar a madeira que foi usada por Adão numa montanha, né? que chamada montanha de geleira permanente, porque não derrete, e tem lá aquela madeira que não poderia estar ali, longe, distante do lugar onde essa madeira era natural. Quer dizer, então está comprovado que houve o dilúvio. E aí os cientistas, a ciência comprova por estudos, por séculos de pesquisa, de que houve sim um dilúvio e que as águas suplantaram o maior pico da face da Terra, que é o Pico Everest, 8 metros acima do pico do Everest. Isso já está comprovado. Então por quê? Porque é para comprovar que realmente o Senhor se manifestou. Então foi assim no tempo de Moisés, né, se estendendo no tempo de Josué, foi assim no tempo de Elias, quando ele orou e o fogo desceu, e o povo de Deus ali, houve um avivamento, um quebrantamento único na face da terra, foi naquele momento, porque também houveram situações no tempo de Jesus e dos discípulos, estendido aos apóstolos, que realmente aconteceu. Por quê? Porque o Evangelho estava inaugurando uma nova etapa. As portas da lei estavam sendo fechadas para que as portas da graça se abrissem e se manifestassem sobre a humanidade, como está acontecendo hoje, que é o ministério da graça, que é o ministério do Espírito Santo. Então, esse pessoal que diz que era só para aquele tempo, está certo? Didaticamente falando, teologicamente falando, está certo.
Mas e esse pessoal que fala sobre o poder, o mover de Deus, o fogo, o batismo de fogo, orar em línguas e falar em línguas e o dom de profecia e tal? O que acontece? Acontece que, por causa da manifestação e do ministério do Espírito Santo, esses dons são não apenas factíveis, mas são necessários para que a igreja se manifeste. Veja lá o que diz aqui, e desculpe estar saindo do livro de Mateus, mas só para você pensar a respeito. O livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 em diante, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro ou levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Entendeu? Então, esses dons são necessários? São efetivados no corpo de Jesus Cristo? Com certeza, porque eu falei para você a marca das 4 igrejas dentro de uma, né? A igreja de Jesus Cristo é a igreja do relacionamento. A igreja do Espírito Santo, que é a igreja da transformação, né? Que é transformada, é instrumento de transformação, porque somente ele convence do pecado, da justiça e do juízo, mas é a igreja dos dons, porque abre um espaço para que esses dons se manifestem no corpo, porque é a igreja dos apóstolos, porque é a igreja do fundamento, é a igreja da palavra, a igreja que está enraizada sobre fundamentos eternos, entendeu? Então você tem essas 4 igrejas dentro de uma mesma igreja. Então, voltando à situação, um grupo diz que foi só para aquele tempo, outro grupo diz que é para hoje. Os dois estão certos, de maneira didática, não querendo ser político, mas os dois estão certos. Porque realmente, quando esse grupo fala era para aquele tempo, lógico que possivelmente, aquilo que aconteceu através, por exemplo, dos apóstolos ou de Jesus, que milhares de pessoas eram curadas, que milhares de pessoas eram visitadas poderosamente, paralíticos, cegos, nesse movimento muito, eu vou repetir várias vezes, muito coletivo, muita gente, milhares de pessoas. Quando Pedro pregou, por exemplo, 5.000 pessoas, é claro que houve um movimento descomunal, não que o outro não seja, mas você está me entendendo, né? Só para me falta palavras. Então foi um movimento descomunal. Por quê? Porque o Elohim, a Trindade, estava diretamente envolvida nesse momento da história. O Kairós de Deus desceu sobre o Cronos humano. E, obviamente, tudo que se fez foi, claro, porque haviam servos de Deus, homens piedosos, que buscaram ao Senhor em espírito e verdade, jejuaram, clamaram, foram flagelados, muitos deles mutilados, muitos deles morreram, em nome desse marco, desse divisor de águas, com certeza. Mas que houve um movimento do Elohim para que essas manifestações fossem de uma maneira maravilhosamente numerosa, com certeza. Mas e os dons e tudo?
Isso acontece nos dias de hoje e realmente as pessoas oram. Você tem servos de Deus que têm assim uma constituição, uma unção na cura, outros têm na ministração da palavra, outros têm no evangelismo, outros têm na capacidade de prosperidade, de sucesso. Isso é notório, não tem como você falar que não é. Você pode não concordar, você pode não estar nas fileiras desses ministérios, mas que existe, existe. Então, quando eu penso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais assim, pé no chão, como servo de Deus, eu entendo tudo isso. E eu não vou dar toda a razão para um grupo e não vou dar toda a razão para o outro. Por quê? Porque o outro fala dos dons que tem assim, e em nome de um movimento espiritual do Espírito Santo, geralmente são pessoas que não estão tão fundamentadas na palavra, são pessoas que oscilam muito, atribuem ao Espírito Santo, por exemplo, o cara chega lá, abre a Bíblia, vai ler, de repente ele fala, mas Deus me falou que fulano de tal. Aí fulano de tal vem aqui, abre a Bíblia para a igreja inteira, ora, e às vezes nem ora, já lê a Bíblia, num texto, numa palavra que não está edificando ninguém, e aí atribui ao Espírito Santo. Isso, cuidado, que eu sei que as pessoas que fazem, elas têm boa intenção, não são maldosas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque esse tipo de, desculpe, esse tipo de situação atribui ao Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo não é, desorganizado. O Espírito Santo pode realmente levantar alguém e falar, eu tenho uma palavra de Deus, com certeza, mas isso ser uma prática quase que normal, natural, é assim mesmo, porque Deus, o Espírito Santo, quando age, não tem como segurar. Não, isso aí é desorganização, isso aí é imaturidade, isso aí é falta de uma linha de raciocínio, começa o culto na hora que quer, termina na hora que quer. Então, isso é um lado que não vem do Espírito Santo, com certeza, tá? Não obstante, essas pessoas serem bem intencionadas, não obstante o corpo de Jesus Cristo não ter nada a ver com isso, tá? Isso é uma coisa. Do outro, esse grupo que fala que só era para aquele tempo, então fala contrariamente a tudo que vem do Espírito Santo na sua manifestação, nos dons, porque o orar em línguas, porque a palavra de profecia, ou aquele que é profeta, que tem o dom de profecia e tal, e já questiona tudo, tanto um como o outro, precisa tomar cuidado. Porque diz a palavra que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito. Contra o Espírito Santo. Quer ver? Eu já vou terminar, amanhã a gente fala mais. Diz aqui, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado, pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Quer dizer, estavam falando sobre as atividades de Jesus. Isso não é de hoje. Já falavam de Jesus a mesma coisa. Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. É Jesus repreendendo os religiosos. O homem bom tira do tesouro do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lucas 12, versículo 10.
Lucas 12, versículo 10, diz assim: ainda não lestes essa escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra a manifestação do próprio Deus, que é a manifestação do Espírito Santo. Ah, mas aqui só está falando do Espírito Santo. Tá, mas está falando da Trindade, não é? Ou será que quando você aceita Jesus, você aceita Jesus? Você não aceita o Pai, não aceita o Espírito Santo? Não, não é verdade. Quando eu aceito Jesus, quando eu declarei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu declarei Jesus e todo o pacote da Trindade. Eu declarei Jesus, o Pai e o Espírito. Por quê? Porque eles não se desassociam. Eles são eternamente harmônicos e completamente amalgamados, conectados. Quando eu aceito o Filho, eu aceito o Espírito, eu aceito o Pai, porque senão não tem conversa. Né? Mas amanhã a gente conversa mais, mas é um assunto interessante, né? Por quê? Porque a gente começa a pensar, nenhum está completamente errado, nenhum está completamente errado do outro lado. Mas em compensação, um fala além que poderia falar do Espírito Santo, preste atenção, eu vou falar disso na parábola das 10 virgens, né? Então, cuidado, hein? Não deixar a lamparina com azeite completo, isso traz juízo. E do outro lado, também atribuem ao Espírito coisa que não é do Espírito. Sentimentos e atitudes que são humanas, que são pessoais, e atribuem ao Espírito. Isso também é, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece o Espírito Santo, é perigoso. Porque eu estou colocando alguma coisa na boca do Espírito Santo que o Espírito Santo não falou. Então são dois grupos. Um que é exagerado num lado e o outro que é exagerado no outro. Ambos. Você precisa, no teu ministério aí, na tua vida, na tua igreja, onde você está, prestar atenção. Porque cuidado, as palavras para Deus é documento. As palavras para Deus é escritura. As palavras para Deus é contrato. As palavras para Deus são eternas. E aí sim, você precisa pensar a respeito. Entendeu? Porque você não pode comungar, conectar com alguém que de alguma maneira está depreciando o Espírito Santo. Depreciar o Espírito é pecado sem perdão. Entendeu? Vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Oi, Valtir, Deus abençoe você, tua casa, tua família, Eva, minha tia Alzira, Solange, a minha xará de sobrenome, um beijo para você, aí no interiorzão de São Paulo, Deus abençoe a todos, também Deus abençoe a Kátia, né, que também está em Valinhos, Deus abençoe a Sônia, que também está em Vinhedo, o Senhor esteja sobre a vida de vocês, todos, a glória, a presença, o poder do Senhor, sobre a Cida, a Márcia, o Fábio, o Vitor, todos os familiares, João, Roseli, tenho orado por todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante do teu altar cada vida, que a tua graça, o teu poder, o teu mover se derrame sobre cada um dos nossos queridos aqui, filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, pais, marido, esposa. Deus de maravilhas, vem curando, visitando órgãos, músculos, coração, artérias, veias, fígado, rins, olhos, cura, visita, toca, vem com teu poder, move-te dos céus. Nós repreendemos as enfermidades e declaramos o mover da saúde, o mover do Espírito Santo, a plenitude da graça do Senhor se derramando, tocando, agindo, alterando diagnósticos, transformando vidas,
visitando, ó Deus, o nosso país, o nosso povo. Tem misericórdia, perdoa-nos na nossa transgressão, no nosso pecado, perdoa-nos, Senhor, nas nossas iniquidades como país, sara a nossa terra, quebra a maldição, tem misericórdia de nós como povo, como país, e também, ó Deus, que as nossas famílias, a nossa gente de igreja, os nossos irmãos aqui em comunhão, nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amanhã tem mais. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você tem uma quarta-feira maravilhosa. Solange, um beijo para você, viu? Palavra de instrução e poder, sempre muito grato. Um beijo para você, Solange. É a nossa comunhão de igreja, né? Beijo para vocês, eu amo vocês. Deus abençoe a todos. Beijo para vocês aí. Fiquem na paz.